course. Here's the full Portuguese translation of your text. No mundo das corridas, alguns momentos são tão inacreditáveis que nos fazem questionar as próprias leis da física. São esses momentos que definem a imprevisibilidade e a loucura do automobilismo. De pilotos escapando de situações impossíveis até corridas que saem completamente do controle, o esporte a motor está cheio de acontecimentos que desafiam toda a lógica. Vamos mergulhar em alguns dos momentos mais insanos e inacreditáveis da história das corridas. Começamos com uma das fugas mais lendárias do automobilismo. Imagine isso, um piloto correndo a toda velocidade na pista, tão perto do desastre, mas de alguma forma ele sai ileso. É o tipo de situação que faz o coração parar e prende a respiração. Mas nada aconteceu. O piloto saiu andando, e o mundo testemunhou um momento insano em que as leis da natureza quase pareceram ser quebradas. Mas esse momento é só o começo. Falando em insanidade, vamos dar uma olhada em uma das manobras mais imprudentes já vistas no automobilismo. É o tipo de atitude que faz você questionar a sanidade do piloto. O que ele estava pensando? Como alguém poderia correr um risco tão grande? E mesmo assim, ele fez. Felizmente, ninguém se machucou, mas é um momento que ainda faz qualquer um se perguntar o que passa na cabeça de um piloto nesses momentos cruciais. O perigo era real, mas felizmente o desfecho não foi tão catastrófico quanto poderia ter sido. Agora, vamos falar de uma corrida que resumiu perfeitamente a emoção e a imprevisibilidade da Fórmula 1. O Grande Prêmio da Europa de 2007 começou como uma corrida normal, com os pilotos completando as voltas sem grandes problemas. Mas não demorou para o caos começar. Em poucas voltas, a chuva caiu e a pista se transformou em um lago. Tornou-se impossível para os pilotos manterem o controle. 6 carros rodaram, colidiram ou saíram da pista. A corrida foi interrompida e os pilotos foram forçados a esperar. Mas quando a corrida foi retomada, ficou ainda mais intensa. A disputa pela liderança entre Felipe Massa e Fernando Alonso pegou fogo. Os dois ícones da F1 lutavam com tudo pelo primeiro lugar. A cada volta, eles se aproximavam mais, mas nenhum dos dois cedia. Virou uma batalha de pura vontade e a tensão era palpável. Mas então algo inesperado aconteceu. Ambos ficaram desesperados. A pressão aumentou e num piscar de olhos tudo desabou. A corrida virou polêmica e a comunidade da F1 falaria sobre ela por muitos anos. Então, de quem foi a culpa pelo incidente? Foi culpa de Alonso por ser agressivo demais, ou Massa que avaliou mal a situação? O episódio deixou um gosto amargo, mas mostrou o espírito competitivo feroz de 2 dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Vamos agora para outro momento insano, em uma corrida onde os pilotos brigavam por posições que a maioria consideraria insignificantes, como o P13. Mas no mundo das corridas, cada posição importa. Pastor Maldonado protagonizou um momento absurdo, levando a disputa a um nível extremo. Ele defendeu sua posição com tudo, mas o que aconteceu depois foi pura loucura. Felizmente, nada aconteceu com seu adversário, Esteban Gutiérrez. Mas o momento foi tão ridículo que só restava rir do quão a sério eles estavam levando uma posição tão baixa no grid. Do ridículo ao lendário, vamos falar de um dos pilotos mais cool do esporte, Kimi Räikkönen. Conhecido por sua atitude tranquila e sinceridade, Kimi também é o cara que fazia o impossível parecer fácil. Em uma corrida no GP da Bélgica, em Spa, houve um momento que mostrou exatamente por que Kimi é uma lenda. Durante a prova, outro carro teve uma falha no motor e uma nuvem de fumaça tomou parte da pista, tornando impossível enxergar. A maioria dos pilotos diminuiria a velocidade, mas Kimi não. Ele não aliviou, nem sequer hesitou. Simplesmente atravessou a fumaça como se nada estivesse acontecendo. Essa é a atitude destemida que fez de Kimi um favorito dos fãs por tantos anos. Mas agora vamos voltar à batalha dramática entre Massa e Alonso. Enquanto os dois lutavam pela liderança, a situação ficou fora de controle. No calor da disputa, Alonso tentou uma manobra ousada para ultrapassar Massa. Ao fazer isso, colidiu com a McLaren de Massa, quebrando parte da carenagem lateral do seu próprio carro.
Foi um erro caro para Alonso, mas ele não desistiu. Com apenas algumas voltas restantes, ele lutou para voltar ao topo e conquistou a vitória. No entanto, o drama continuou depois da bandeirada. Alonso confrontou Massa, mostrando sua insatisfação com o que aconteceu. De quem foi a culpa? Alonso foi agressivo demais ou Massa defendeu demais? Agora vamos falar de uma das corridas mais caóticas e perigosas da história da F1, o Grande Prêmio da Bélgica de 1998, em Spa. A corrida começou com puro caos. A chuva caía forte e a visibilidade era quase zero. Agora vamos falar de uma das corridas mais caóticas e perigosas da história da F1, o Grande Prêmio da Bélgica de 1998, em Spa. A corrida começou com puro caos. A chuva caía forte e a visibilidade era quase zero. 11 pilotos foram eliminados nas primeiras voltas. Foi um milagre ninguém ter se ferido seriamente. Mesmo com as péssimas condições, a corrida continuou e muitos pilotos conseguiram voltar para a pista. Mas o desafio era inimaginável. Imagine dirigir a quase 320 km/h sem conseguir enxergar nada, sem faróis, sem referência. Foi uma experiência aterrorizante, mas que mostrou a verdadeira coragem dos pilotos. Indo para outra corrida lendária, o Grande Prêmio de Mônaco de Deinzitu, 1982. O piloto da Renault, René Arnoux, estava em ótima posição para vencer após conquistar a pole position. Ele abriu uma boa vantagem e parecia ter a corrida nas mãos. Mas então o desastre aconteceu. Arnoux perdeu o controle do carro na volta 14, permitindo que Alain Prost assumisse a liderança. Mas não parou por aí. A chuva começou a cair e a pista virou um caos. Prost também perdeu o controle e saiu da pista. Com apenas 2 voltas restantes, Riccardo Patrese assumiu a liderança, apenas para